esse tempo todo. Do outro lado, temos o Dr. Paul, para tentar ver se a ressonância recupera o moral que a doutora Mariana, do lado dele, tirou totalmente a semana passada, ao acertar mais uma. Eu acho que nós temos que ter 2 sessões de bioimagem, uma com a Mariana e outra sem, porque ela está matando todos os diagnósticos, está impedindo a discussão. Né? É verdade. Edileide, quem vai mostrar o caso para nós hoje? Temos um convidado especial também, né? Você não apresentou o doutor Rodrigo, que eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele. Buglé, é só você lembrar quem fez o primeiro gol no Mineirão. E você vai lembrar que foi... É seu primo, né? É seu primo, né? O doutor Marcelo vai nos mostrar o teste ergométrico do paciente. E quem vai apresentar o nosso caso hoje é a doutora Yolanda Cavini. No final, o resumo do caso vai ser a doutora Ludmila Rosales. Rosales. Então, vamos começar, doutora Yolanda, por favor. Boa tarde, meu nome é Yolanda, sou R1 de Cardiologia aqui do Instituto Dante Pazanese e eu que vou começar apresentando o caso de hoje. Então, um paciente que a gente vai apresentar é um paciente que a gente pegou no nosso ambulatório do miocárdio, ABS, masculino, 23 anos, passou em primeira consulta com a gente em maio de 2021. De antecedentes, ele não tinha nenhuma comorbidade, fumava narguilé uma vez por semana por 2 horas e tinha uma ingesta alcoólica de 40 latas de cerveja por final de semana. Negava o uso de anabolizantes e nega a história de morte súbita prévia na família. Na primeira consulta, então... Desculpe, deixa eu só... Eu fiz o cálculo certo? Isso dá 12 litros de cerveja por final de semana? Pois é, eu confirmei com ele na consulta. Deve ser uma lata de 300 ml, acredito, né? Deve ser. 300 ml. Uau! E estava preocupado com o anabolizante, né? Era uma ingesta importante. Então, a história dele ela se inicia em 2016, e quando ele era um atleta, ele jogava futebol na posição de goleiro, treinava em torno de 3 horas por dia, com a intenção de virar um jogador profissional. E no meio dos testes que ele fez para os clubes, pediram para ele fazer consultas de rotina com um cardiologista e ele realizou um ecocardiograma que evidenciou uma alteração, sendo depois disso solicitado uma ressonância de coração. Após a ressonância, foi orientado a não mais realizar atividade física e foi administrado para ele enalapril, 5 mg de 12 em 12 horas, e o carvedilol, 12,5 mg de 12 em 12 horas, que ele mantinha o uso até a primeira consulta com a gente aqui no Dante. Com a interrupção da atividade física, ele acabou ganhando muito peso, ganhou 20 quilos em 8 meses, e por conta disso decidiu retornar a fazer atividade física, agora como goleiro nos finais de semana, não mais na intensidade anterior, e corridas de 6 quilômetros em torno de 40 minutos, 3 vezes por semana. 40 latas de cerveja, eu estou impressionado com isso. No exame físico dele, na admissão aqui, ele estava pesando 101 quilos, tinha 1,79 m de altura, o IMC de 31,5. A pressão e a frequência cardíaca dentro da normalidade, 120/80, a frequência de 65, em bom estado geral, sem nenhuma outra alteração no exame físico dele. Foram solicitados exames laboratoriais aqui. Os exames, a gente viu que ele tinha um hemograma normal, HB de 15, uma plaqueta de 286.000, não estava diabético, glicada de 4,7%, ureia de 34%, creatinina de 1,14%, colesterol total de 132, HDL de 35%, LDL de 70, triglicérides de 136. Sódio e potássio também dentro da normalidade, enzimas hepáticas também, uma microalbuminúria de 2,2, um TSH de 1,83, T4 livre de 1,27, um NT-proBNP de 25 e uma urina 1 normal. Agora a gente vai chamar a doutora Mariana para falar um pouquinho do eletro dele para a gente. Primeiro, agradecer o convite, dizer que eu aprendo demais aqui, porque aqui a gente tem condição de ver paciente, exame de imagem com eletro. E, habitualmente, quando a gente vê um eletro, a gente simplesmente vê o eletro, né? Então, a gente consegue ver todo o geral todo do paciente, por isso que melhor ainda. E outra coisa, deixa eu entender uma coisa, é um paciente de 23 anos que fazia atividade física, foi pedida uma avaliação pré-participação esportiva, é isso? Isso. Completamente assintomático. Completamente assintomático. Desculpe, eu queria eu não entendi, o primeiro eco foi por isso? Fizeram o eco porque ele
Queria ver como é que estava o coração, só isso? Ele foi passar por uma avaliação Assintomático. cardiológica para entrar em um desses clubes grandes, e aí pediram uma avaliação do cardiologista, e o cardiologista solicitou um ecocardiograma. Tá. E ele continuou assintomático ao longo de toda a evolução. Tá. Ele não sentia nada. Sem o eletro também, né? O dele. Bom, aqui não tem muita coisa que falar, né? Meu É um problema. paciente em ritmo sinusal. Intervalo PR. De novo. Tô atento. Intervalo PR está preservado, QRS está preservado. A onda T, vocês veem que é uma onda T ampla, mas ela é assimétrica, então é muito compatível com a idade do paciente, com o sexo do paciente, um eletro normal. Eu estou diante de um paciente jovem que faz atividade física sem sintoma com eletro normal. Para mim, pode liberar para fazer a prática de caminhada no final de semana. Pode caminhar. Mas não os 12 litros de cerveja. Não. Sem cerveja e sem o narguile, né? Isso. Então, doutora, ele continuou com o consumo de cerveja que ele tinha antes e com o narguilé que ele também tinha antes? Não? Então, com os 16 anos, né, que foi em 2016, quando ele fez todos esses exames e foi orientado, ele não tinha esse consumo tão alto. Foi adquirindo ao longo dos anos, depois que ele deixou de ser um atleta. Tá. Quando ele começou o acompanhamento aqui, a gente orientou ele a parar, né, com a alta ingesta alcoólica, e ele diminuiu bastante. Louco. Tá bom, obrigado. Pode mudar. Vamos em frente. Raio-X dele de tórax agora, o Dr. Paulo vai mostrar. Bom, dentro dos exames, bom dia com todos, obrigado pelo convite. Dentro dos exames iniciais, inclui uma avaliação raio-x eletro, que é justamente um raio-x normal, técnica adequada, inspirada adequadamente, área cardíaca normal, coeficiente de atenuação pulmonar normal. Então, eu concordo com a primeira conduta deliberada com esses exames iniciais. Isso que eu queria aproveitar e compartilhar com quem está nos acompanhando. Eu comentei com o Edileide, é a primeira vez que a gente tem um eletro e um raio-x normais nessas nossas reuniões aqui, né? Então, é um caso que vai ser interessante mesmo. Rodrigo, você pediria para esse paciente ainda um ecocardiograma? Ele tinha eletro normal, raio-x normal, era assintomático, tinha 16, agora está com 21, né? Mas ele tinha 16 anos. Você pediria um ecocardiograma, como foi pedido no outro serviço? Excelente pergunta. Primeiro, queria agradecer pelo honroso convite. Não faz parte da avaliação pré-participação nós solicitarmos como exame essencial o eco nesse momento, apesar do eco, ainda mais que a Andréia chegou agora, vai ficar brava comigo. Então, não ele é classe 2B para investigação. Lógico que ao longo do nosso tripé, onde não só a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, como a Sociedade Europeia, a Confederação Olímpica Internacional, a FIFA, a FIA, ela recomenda que essa avaliação pré-participação seja feita através de um tripé, onde nós temos a anamnese, o exame físico e o eletrocardiograma de 12 derivações como a conduta inicial. Mas é lógico que numa investigação, durante o exame físico, um sopro ou um sopro novo, ou algumas condições sugestivas de alguma cardiomiopatia, obviamente nós solicitaríamos, mas não nessa característica desse paciente. Ainda mais pela idade dele. Continuando o caso, então, foi realizado na sequência um ecocardiograma, que foi solicitado aqui no nosso serviço. A doutora Andréia Vilela vai discutir o ecocardiograma para a gente. A gente queria que você só comentasse esse, tá, Andréia? Não seriam suas imagens ainda. Então, esse é um exame do nosso serviço, certo? Certo. Tá. Então, em relação às medidas, né, ele tem medidas da raiz da aorta ascendente normal, o átrio esquerdo um pouquinho aumentado. Isso é um achado bastante comum em paciente que pratica atividade física. E você vê que ele tem um volume do átrio no limite superior da normalidade, também é um achado bastante frequente, principalmente paciente que pratica atividade física do tipo aeróbica. As dimensões do ventrículo, 58/42, o ventrículo esquerdo está no limite superior da normalidade, mas dentro do normal, como considerando a superfície corpórea do paciente, tem 1,70 m. Quanto que ele tinha de altura?
1,79, né? Então, ele era um paciente grande, normal para ele, e o índice de massa normal, com uma espessura relativa de parede também normal. O que chama a atenção aqui na descrição, eu vou falar só o que tem de positivo, um aumento da trabeculação da região apical do ventrículo esquerdo, foi só descrito, então chamou a atenção do colega, mas não a ponto de talvez fechar qualquer diagnóstico, simplesmente chamou a atenção. Lembrar que isso é um achado que a gente também, às vezes, pode ver no atleta, né? Então, é por isso que ele só descreveu também, né? E tem uma função sistólica também dentro do normal, mas no limite ali da normalidade, que também é um achado que a gente acaba vendo no paciente atleta em repouso, tá? O que importa é durante o esforço o recrutamento do músculo. A função diastólica do ventrículo esquerdo ele só descreveu. Ele não colocou como normal ou não, mas, a princípio, não fecha nada para disfunção diastólica. Ele acaba tendo só um aumento do átrio esquerdo e a pressão sistólica da artéria pulmonar ele não calculou. E os outros parâmetros de função diastólica estão dentro do normal. Então, é um paciente que dá para fechar como função diastólica preservada. Basicamente é isso. O que tem de alteração aqui que chamou a atenção é esse aumento da trabeculação da região apical do ventrículo esquerdo. Eu queria fazer uma pergunta, André, para você e para o Rodrigo. Na verdade, é uma pergunta dupla. Se vocês esperam que esses valores mudem dependendo do tipo de esporte que a pessoa pratica, e num esporte como o futebol, Rodrigo, se o fato dele ser goleiro ou centroavante vai mudar essa adaptação. E a segunda questão da fração de ejeção no atleta no eco, André. Você aceita fração de ejeção mais deprimida? Como é que é? Logicamente que, quando você tem uma fração de ejeção abaixo de 50%, é sempre patológico, né? Mas, num atleta, uma fração de ejeção de 56% pelo Simpson, não chamaria a atenção, não. É como a gente considera em repouso normal. Inclusive, o fato deles serem, às vezes, mais bradicárdicos, tudo justifica ele, às vezes, ter essa fração de ejeção ali no limite da normalidade. E, lógico, em relação ao tipo de atividade física, quanto mais esforço físico do ponto de vista de correr, ele tem uma adaptação miocárdica diferente do atleta que fica mais parado, que faz mais esforço resistivo, né? Então, o goleiro, essas coisas, ele tem uma adaptação miocárdica diferente, sim. Rodrigo. Eu concordo plenamente com a Andréa. Na verdade, a modalidade, o gesto esportivo tem uma relação direta com a característica dessa adaptação fisiológica ao exercício, com algumas questões. A gente até brinca, né, até anedoticamente, que a gente pode até inferir qual é a posição que esse atleta joga pela característica da capacidade funcional e pelas outras condições cardíacas como um todo. A única coisa que eu vou até fazer o papel do advogado do diabo e dar uma pimentada nisso é a característica da posição desse atleta e ele ter alterações limítrofes, por mais que a gente entenda que aquela quantidade não seja preocupante e não salte aos olhos, mas deixar claro que aquelas disfunções limítrofes ou discretamente reduzidas acontecem geralmente com duas situações associadas: pacientes com grandes dimensões cavitárias e extremos bradicárdicos. E aí a gente tem, como a Andréa comentou, a reserva contrátil como a nosso favor. Alguns trabalhos mostram que, até com todo respeito ao Ibrahim em relação às avaliações por ressonância, as duas variáveis mais importantes para a gente separar o atleta, o coração de atleta, com aqueles indivíduos que não é o caso de suspeita de uma cardiomiopatia dilatada, são duas condições: o delta da fração de ejeção, né? Por exemplo, realizado um eco na ciclomaca, onde nós vamos ter um número mágico de 11%, maior que 11%, e a fração de ejeção no pico do esforço, com um número mágico também de 63%, colocando como as principais variáveis, com
com um P altamente significativo para o diagnóstico, a distinção entre coração de atleta e cardiomiopatia dilatada não isquêmica. Eu não entendi, Rodrigo, quando a variação delta é maior... Do que 11%, que ele tinha no repouso e no pico do esforço. Doente ou normal? Normal. Aí é a reserva contrátil dele, né? Perfeito. Uma coisa que ajuda muito no paciente que a gente fica na dúvida, né, quando faz o eco em repouso, é o strain, né? Então, o strain preservado fala muito a favor de um miocárdio saudável. Tem dado no esforço, André, do strain como varia com o esforço, não? Ele é uma varia, mas mesmo, ele, na verdade, o que importa no strain não é tanto o aumento, mas sim a piora durante o esforço, né? Então, quando ele piora durante o esforço, existe tem correlação prognóstica e, dependendo do local aonde ele piora, pode ter correlação ou com doença do miocárdio ou com doença isquêmica, principalmente quando respeita território de irrigação coronária. Tem alguns trabalhos até que, desculpa, Marcelão, tem alguns trabalhos até que mostram que temos que rever o valor de strain para o atleta, né? Porque alguns trabalhos mostram que seria 16,5. Tem uns trabalhos, mas geralmente eles têm um strain muito bom, o atleta, normalmente. Quando está reduzido abaixo de 18, assim, esses limítrofes, assim, a gente não... Mas quando está abaixo de 18, principalmente 15, a gente já fica com o cabelo meio em pé. Mas é justamente por isso, porque assim, até então 18, 17 você já fica preocupado e alguns trabalhos mostraram que com 16 eles ainda eram normais para o atleta. Mas isso aí não está respaldado na literatura. O que na literatura em diretriz é 18 mesmo, que a gente considera. Professora, se em relação a essas trabeculações tivesse fluxo nessas trabeculações, te chamaria a atenção algum sinal vermelho? Então, existem vários critérios que existem, né, para a classificação de não compactado. Um deles é exatamente a penetração do fluxo miocárdico, a gente vê isso pelo mapeamento a cores, né? Quando a gente vê essas trabeculações bastante profundas, dependendo do número delas, em 4 câmaras, né, acima de 4, é um dos critérios positivos para a gente pensar em não compactada. A ressonância também deve ter vários critérios, né, para avaliação. Eu tenho o meu que eu vou falar no final. Mas quando você vai ver, você vai estudar, existem, pelo menos no ECO, 3 critérios, que são várias coisas que avaliam. A gente faz uns que são mais comuns na prática, mas que nem sempre acabam fechando, né? Então, nesse caso, a gente acaba só descrevendo mesmo a presença do miocárdio mais trabeculado ali, aumento da trabeculação, para o clínico acompanhar. Perfeito, obrigado. Então, seguindo aqui, a gente colocou uma pergunta. Então, com os dados que temos até agora, como prosseguir? Então, autorizo continuar o treinamento e competições, não tem cardiopatia. B, estou na dúvida, solicito ressonância cardíaca. C, estou na dúvida, solicito teste ergométrico. Ou D, oriento cessar as atividades físicas. Vamos pedir para o pessoal levantar a mão? Sim. Levanta a mão quem... Vamos mudar a ordem ali das perguntas. Levanta a mão quem está pensando na alternativa C. Estou na dúvida, solicito teste ergométrico. Marcelo não vai levantar. Marcelo, foi eu. Alternativa B. Estou na dúvida, solicito ressonância cardíaca. Obrigado. Ibrahim, você não vai levantar? Não vai? Não. Nem Paul vai levantar? Alternativa D. Oriento cessar a atividade física. Alternativa A. Autorizo continuar o treinamento e não tem cardiopatia. E você, Rodrigo, também? Letra A? Por isso que eu pedi para levantar a mão, porque eu ia tomar uma posição. Não ia fazer nada, porque ninguém levantou a mão, né? A maior parte do pessoal perguntou para o Rodrigo. Vamos em frente. Agora, falando um pouquinho do teste ergométrico, doutor Marcelo, que vai apresentar aqui para a gente. Bom, vou representar a doutora Carolina. Tá a foto da doutora Carolina, mas ela não pôde vir de última hora. Então, vamos lá. Falar primeiramente da parte da hemodinâmica. Foi um teste protocolo ESTAD, geralmente paciente jovem, né?
É um protocolo bem indicado, a gente orienta mais ou menos, a gente fala que em termos de tempo de exame, um protocolo de 8 a 12 minutos é um protocolo bem feito, foi bem indicado, ou seja, ele fez 16 minutos, até mais do preconizado. Falando da parte da hemodinâmica, é um paciente que fez da submassa 168, a máxima dele foi 198, ele fez pelo menos a frequência cardíaca submáxima, PA de 100 por 60, teve um delta aí pelo menos de 40, para não falar que é deprimida, mas também não teve um comportamento exacerbado, apesar que esse 220 chama um pouquinho a atenção, mas dentro da normalidade. Bom, então foi um teste que pelo menos atingiu a submáxima, nível de pressão arterial hemodinâmico foi normal, ritmo sinusal dentro da normalidade. Tem os traçados, você sabe ou não? É só o laudo? Só o laudo. Só o laudo. Então, o eletro a gente já tinha visto com a doutora Mariana, ritmo sinusal dentro da normalidade, não teve nenhuma alteração do segmento ST, ausente arritmia, então, ou seja, foi um exame totalmente normal, fez 21 METs, ou seja, excelente. Capacidade funcional excelente, não tem nada que chama atenção nesse exame. Perfeito. Ou seja, a alternativa A, de novo, né? Agora levanta as duas mãos. Seguindo aqui, foi realizado também agora o ecocardiograma nosso daqui, que a doutora Andréa vai discutir aqui com a gente agora. Pode passar. Eu que passo, né? Bom, então, aqui a gente tem um par external longitudinal, né? É exatamente uma projeção que a gente acaba fazendo para poder fazer as medidas da raiz da aorta, do diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo, septo, parede posterior e diâmetro diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo. Esse paciente ele tinha uma raiz normal, um átrio discretamente aumentado, tá? As dimensões do ventrículo esquerdo normal. E foi feito com uma frequência cardíaca em torno de 62, com uma pressão normal de 134 por 72. Na avaliação da contratilidade segmentar, aqui a gente tem 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Essa análise foi feita pelo eco tridimensional e vejam que, novamente, ele acaba tendo ali uma fração de ejeção no limite ali, normal, né, para 3D e 57%. Nessas imagens, a gente não consegue ver tão nitidamente a presença da trabeculação. Então, no bidimensional, e aí eu coloquei maior as projeções, exatamente para os senhores verem que é bem evidente, chama a atenção ao aumento da trabeculação, principalmente nas paredes médio e apical, predominantemente na região apical, em 4 câmaras, em 2 câmaras e 3 câmaras também, tá? A gente vê que ele tem uma discreta movimentação anômala do septo, mas tem uma contratilidade segmentar preservada e um strain longitudinal global preservado, estimado em 19,4%. Aqui, novamente, em 3 câmaras, na avaliação tridimensional, a gente faz exatamente para ver, em relação à profundidade, né, para ver se essa trabeculação é só uma parte, só um plano, é realmente toda a cavidade ventricular naqueles segmentos que eu comentei, né? Então, a gente vê que é totalmente preenchido mesmo de trabeculação. Então, a gente tem o cuidado de colocar o mapeamento a cores para ver se existe esse preenchimento do fluxo sanguíneo entre as trabéculas. Normalmente, isso a gente se preconiza que se faça em 4 câmaras, né? E é o que a gente fez aqui. E quando você tem acima de 4 trabéculas, ele acaba tendo um dos parâmetros, esse critério eles chamam de Stolberg. Então, é um dos parâmetros que considera-se positivo. Como é que chama? Stolberger. Você também pode fazer a relação, né, do não compactado com a parte trabeculada. Acima de 2 é um dos outros critérios que você pode considerar nessa avaliação aí da apical, né? Mas o que mais se usa é realmente a avaliação
pelo eixo curto do ventrículo. Então, com o tridimensional fica mais fácil, porque a gente consegue fazer vários cortes, né? Aqui são 9 cortes que a gente acaba conseguindo avaliar da onde começa a trabeculação até onde ela se estende. Então, a gente vê que é da região mais médio-distal até a porção apical. Na porção apical tem locais que é totalmente preenchido por trabeculação. E um dos critérios que mais se usa é o critério de Genie, né? E eles orientam, então, a gente fazer essa avaliação entre o compactado, a parte mais fina, e a parte não compactada, quando maior que 2. Lembrar que esse é um critério positivo, mas não é o único critério que a gente avalia, né? O paciente, quando tem ausência de alterações cardíacas coexistentes, né? E fica quando você tem nitidamente essas duas camadas bem definidas. Então, a camada mais condensada, né, compacta, que seria o miocárdio compactado, daquela não compactada. Aqui a avaliação da função do ventrículo direito. Normalmente, o miocárdio não compactado ele acomete o ventrículo esquerdo, mas existem relatos que o ventrículo direito pode ser acometido. Eu não vi nada que chamasse atenção na região apical do ventrículo direito. O ventrículo direito tem uma função preservada, tanto a fração de ejeção como os outros parâmetros, FAC, TAPSE, são normais. Em relação aqui à função diastólica, tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar, considerando 5 de pressão para o átrio direito, em torno de 24, 25 milímetros de mercúrio, que é normal. Os demais parâmetros são normais e a única coisa alterada é realmente o volume do átrio esquerdo, que desse paciente ficou um pouquinho aumentado, 34,6, então realmente é um aumento discreto do átrio esquerdo. Acaba aí fechando, como ele acabou tendo uma redução o estuenta normal, né, mas ele tem essa fração de ejeção no limite, ele acaba fechando ainda como disfunção diastólica grau 1, mas existem alguns relatos que você pode até colocar como indeterminada, por conta dessa dúvida de ter ou não alguma doença miocárdica, né? Em 5 câmaras com mapeamento a cores, a gente não nada que chame atenção na válvula aórtica, tá? Não tem nenhum gradiente significativo, nenhuma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, isso aqui é só uma avaliação que a gente faz dos fenótipos possíveis, né, do miocárdio não compactado. Então, esse paciente, se realmente ele acaba fechando, né, por alguns parâmetros bem sugestivos de miocárdio não compactado, ele cairia aqui nesse fenótipo, uma fração de ejeção normal, é um paciente assintomático, e eles orientam aqui rastreamento familiar. É isso. Excelente, André, mesmo. Obrigado. Bom, então, vamos continuar aqui com a discussão. Foi realizada uma ressonância magnética, tá? Conforme os achados do ecocardiograma. Eu vou mostrar um exame feito lá em 2021. Então, é um paciente com uma área cardíaca que a gente vê nessas imagens iniciais, dentro dos parâmetros da normalidade. Já chama a atenção aqui, nessa imagem de cima, em 2 câmeras, gritando nossos olhos, esse aumento da trabeculação acometendo a porção apical, tá? No eixo longo, aqui no 4 câmeras, também chama a atenção esse aumento de trabeculação na porção apical. A gente percebe também que tem um aumento discreto do átrio esquerdo, mas também não tem alteração da fração de ejeção e também ao ventrículo direito. Tem uma avaliação morfológica normal. Aqui, em imagem de eixo curto, a gente percebe com mais clareza essa porção não compactada que a gente conversou. Vejam vocês como ele acomete a porção apical, porém, ele tem a característica de poupar o septo, tá? Quando a gente fala em segmentos, eu daria mais do que só 4 segmentos acometidos, tá? Essas porções mais laterais e mais basais têm uma característica determinada como normal. Além disso, a gente vê que a formação dos papilares acaba sendo normal
na porção basal. Na porção apical tem um discreto aumento dessa porção trabeculada, porém tem uma formação totalmente normal. Contratibilidade preservada, uma fração de ejeção boa, e os volumes pela ressonância magnética eram um pouquinho aumentados, eram no limite superior para cima. Tá? Como que a gente faz pela ressonância magnética essa avaliação dos critérios para não compactação miocárdica? Aquilo também tem muitos critérios, né? Quando a patologia tem muitos critérios, já gera mais dúvidas, né? Mais perguntas do que respostas. Então, um dos critérios, os mais clássicos, são os famosos critérios do Petersen, tá? Então, a gente simplesmente, na fase diastólica, em eixo longo, mede essa porção não trabeculada e compara com a porção compactada, e tem uma relação que é positiva quando aquela é acima de 2,3. No caso, nos pacientes, deu 2,4. Deu aumentada, deu alterada. A gente tem mais critérios, tá? Jacquier, tem o famoso francês, que também criou os novos critérios, que foi em 2010, que ele complica um pouquinho mais a avaliação, no qual a gente tem que fazer uma definição das bordas e quantificar a massa da porção não trabeculada e compará-la com a porção compactada, e assim ter uma relação dos pacientes que têm acima de 20, acabam preenchendo o critério para não compactação miocárdica com acurácia diagnóstica melhor do que a do Petersen. Então, são 2 critérios, são vários descritos, mas são os 2 mais utilizados. No caso do nosso paciente em menção, os critérios de Petersen deram positivos, mas os critérios do Jacquier deram negativos. Tá? Então, deram 14. Então, a gente começa naquela discussão, só mostrando aqui os 2 critérios mais descritos. Vocês veem que o número de publicações cresceram depois dessas publicações. Em 2005, aqui o Petersen, e em 2010 o Jacquier também com essa publicação dos critérios, melhorando a suposta acurácia. Cabe mencionar o seguinte: esses critérios diagnósticos não foram testados, a população de atletas não foi incluída nessa população avaliada. Portanto, é um quesito muito importante, não só de quem pega o laudo, sino também de quem vai laudar, e a responsabilidade de a gente colocar esse achado, porque a gente pode mudar a vida do paciente. Aqui, essas imagens em eixo longo, só mostrando para vocês a caracterização tecidual, que é um miocárdio preto totalmente normal, não chama atenção. Aqui, imagens em eixo curto, né? Ou seja, a caracterização tecidual do paciente é normal, só a gente estava comentando quando teve Ibrahim, uma discreta fibrose que pode ser apresentada em pacientes com uma atividade física, mas não quer dizer uma alteração patológica dentro desse paciente. Então, resumindo, pela ressonância magnética, preenche critérios, um critério para miocárdio não compactado, né? Outro critério não preencheu, e tem uma fração de ejeção normal, tem avaliação do volume discretamente dilatado, mas esses são os achados da ressonância magnética. Não sei se o doutor Ibrahim quer acrescentar. Você viu como o pessoal caprichou, Julie? Essa reunião está... Acho que eles sabiam acho que a Andréia e o Paulo sabiam que o Rodrigo vinha, porque para nós eles nunca fizeram isso. Eles sabiam que o Rodrigo vinha, eles deram uma caprichada hoje, que foi... Muito bom, Paulo. Mas, Paulo, você daria o diagnóstico de não compactação? Eu não. Eu não. Antes de a gente entrar nessa parte que nós vamos perder amizades, Rodrigo, você está no seu consultório, chegou lá um empresário do Barcelona e disse para você: estou para contratar esse rapaz, ele é goleiro. Alguém pediu um eco, não sei porquê. O eco veio com esses achados. Não sei porquê, porque ele é totalmente assintomático. Passou pela doutora Mariana, ela falou que o eletro era normal. Passou pelo doutor Marcelo, ele falou que o teste era normal. Falou, mas pediram o eco. Aí veio essa ressonância e tem esse realcezinho. E ele vira para você e fala assim: esse cara, ele faz o Messi parecer um perneta. Eu preciso saber se eu vou contratar esse cara ou não. Por causa desse realcezinho tardio que o Paulo mostrou, você manda ele contratar ou diz esquece? Então, os trabalhos hoje em dia, né, até a gente vem conversando, a gente fala muito isso na nossa sessão, sobre quanto a gente vem aprendendo com a ressonância nesses últimos anos. E hoje em dia, por incrível que pareça, esses pacientes, que quando a população estudada é de atleta, inclusive com presença de realce,
na inserção da parede livre do ventrículo direito com o septo, eles são excluídos do trabalho por ser aquele atrito mecânico característico da lesão causada pelo excesso de treinamento. Então, eles são até excluídos, é um critério de exclusão dos trabalhos com ressonância hoje em dia. Então, mas isso a gente vai aprendendo isso agora, né? Agora. Então, a gente deve ter claudicado décadas atrás tendo isso. O problema, assim como a gente já teve algumas polêmicas na nossa instituição em relação ao atleta, o atleta é um ser à parte. Então, o receio é muito fácil quando a gente é aquele engenheiro da obra pronta, né? A gente entende isso. Quando a gente trata de um indivíduo que a gente está assistindo o jogo e ele tem uma morte súbita, como, por exemplo, do Eriksen, né? Que teve muito provavelmente por miocardite, até porque o próprio médico dele soltou delicadamente isso, a gente tem que pensar duas vezes. Eu concordo plenamente com todos, mas também não critico aquele indivíduo que fique com a dúvida se a gente vai fazer alguma coisa a mais. Na minha opinião, esse paciente estaria liberado. Mas hoje em dia, eu não sei se eu posso me estender um pouquinho sobre isso, a gente tem um trabalho recente desse ano, de 2023, que sugere que a nomenclatura seja até diferente. Né? Não, então segura para o final. Pode falar? Segura para o final. Segura para o final. Que é exatamente aí a parte que as amizades vão acabar. Segura isso para o final. Mas você falou uma coisa muito importante. Talvez o Messi tenha ganhado a 8ª bola de ouro porque alguém em 2010 tivesse um realcezinho e parar o cara que era melhor que ele de jogar. Mas hoje, em 2023, a gente não pararia que esse cara de jogar bola por causa desse realcezinho que o Paulo mostrou, que é absolutamente corriqueiro a gente encontrar em atleta. Então vamos, Edileide. Quem autoriza o paciente a continuar o treinamento de competição? Quem ainda está na dúvida? Marcelo, que estava na certeza, passou para a dúvida. E quem orienta a cessar a atividade física? Aquelas duas pessoas ali atrás, que mão no queixo e mão na orelha, para mim, conta como levantar a mão. Então, eles orientaram a parar a atividade física. O Messi vai ganhar a 9ª bola de ouro por causa deles. Continua, doutor. O pior foi essa conduta. Então, o que foi orientado para ele na época foi cessar a atividade física. Ele ficou 3 meses sem fazer nenhuma atividade física e a gente acabou repetindo a ressonância do coração após 3 meses de descondicionamento. O Dr. Paulo vai explicar para a gente. Tá bom. 3 meses ou 3 anos? 3 meses. 3 meses? É que eu entendi que aquela ressonância tinha sido 2021. Eu também tinha entendido isso. A data estava 2023, recente esse exame. O exame é recente, mas eles orientaram para 3 meses antes do exame. Tá. Mas esse exame que você vai mostrar é o de agora. Isso, porque eu acho que demorou mais de 3 meses para voltar e para fazer. Né? Não tinha vaga na ressonância. Foi pouca coisa, né? Foi pouca coisa. 3, foi nós somos 3 0. meses. Vou embora. Tchau. A conduta foi 3 Já sou humilhado pela Mariana, agora você também. Não, eu achei engraçado, porque eu também questionei as datas, porque a gente percebe nessas imagens iniciais que ele aumentou de peso, né? Porque, vejam vocês, a gordura aumentou, então dá para ver que foram mais de 3 meses. Continuou o consumo da cerveja. Não sei se tem cebada nessa gordura. Mas, beleza, só para comentar as exercícios iniciais, aqui as imagens em eixo curto, né? Chama a atenção que tem alguns artefatos adicionais que a gente vê, mas que não prejudicam a avaliação. Os volumes, pelo cálculo da ressonância magnética, acabaram reduzindo um pouco, e a espessura também acaba sendo um pouquinho... Assim, as duas eram normais, mas essa tem uma impressão de ter um pouquinho ser aumentada, mas está dentro da normalidade. Em eixos longos, a gente vê que o cálculo que é feito da relação acaba mudando nessa imagem, porque se os senhores percebem aqui, a espessura da porção compactada acaba sendo mais notória do que a anterior exame. Então, como uma relação entre uma e outra coisa, então a relação vai mudar, dependendo dessa medida. Então, quando foi feita a medida, aqui a relação de não compactação e compactação deu normal, tá? A gente já tinha visto essas imagens de realce tardio, também normais, e aqui esse outro pontinho de fibrose que não mudou nada e está ali, porém que não causa nenhuma restrição na função. Eu só fiz aqui uma comparação do exame prévio com o exame mais atual, depois de alguns anos. Então, percebam como
a função dos dois são adequadas, os volumes deram um pouquinho mais aumentados no primeiro exame, tá? Mas a relação que a gente tem acabou mudando. Então, esse critério, que é o critério usado, foi o Petersen, mesmo ele foi negativo no novo exame. Quando a gente faz essa acurácia diagnóstica melhorando com o critério Jacquier, os dois foram negativos. Então, se a gente se basear só no critério, era positivo, mas a gente tem que ver em contexto e que tem que saber que tem outras características que podem aumentar, né, aumento da tuberculação, mas também que em atletas não foram testados aqueles critérios. Então, é uma coisa que tem que ser caracterizada com muito cuidado. E percebam aqui até os volumes mostrando para os senhores como mudou, né? Então, a relação melhorou justamente porque teve um aumento de volume, né, nos exames anteriores, mas a função, fração de ejeção ficou ok. Então, resumindo, não preenche mais critérios para a compactação, mesmo não tendo preenchido os no começo. Então, salientando mais essa característica benigna da ressonância magnética nos pacientes. Não sei se algum comentário adicional. Paulo, volta um pouquinho. Você achou que o ventrículo direito aumentou? Olha, na ressonância tem uma questão que muda muito dependendo da programação. Às vezes vira um pouquinho mais torto, né? Porque eu estou achando que, bom, se for o mesmo corte, nitidamente porque a gente, pela volumetria, deu normal, mas o corte não é o mesmo. Você percebe que até o átrio direito está um pouquinho mais para baixo, sim. Né? Uhum. Então, dá impressão, mas com volumes a gente confirma que não. Andréia, eu vi as imagens hoje antes da reunião e tive a mesma sensação visual que você. Ele teve que mostrar os cálculos para mim. Porque no visual a gente tem a sensação que esse VD está aumentado. Nos cálculos deu normal. Uhum. Muito bem. Então, resumindo o caso, o paciente, então, com 16 anos, era um atleta de alta performance, com uma fração de 56%, assintomático, porém com um achado de miocárdio não compactado no eco e na ressonância, que foi o que foi dito para ele quando ele fez os exames a primeira vez com 16 anos. Foi orientado a cessar todas as atividades físicas e encaminhado para o segmento neste serviço. Nesse serviço, depois que a gente repetiu o exame com 3 meses sem atividade física, a gente viu que o exame normalizou, retiramos todas as medicações de uso contínuo que ele fazia e autorizamos o retorno gradual à atividade física. Ele recebeu alta do ambulatório do miocárdio e agora vai manter segmento só no ambulatório de cardiologia do esporte aqui do serviço. Qual a idade dele agora? 23. Não dá mais para voltar a jogar bola profissional, né, Rodrigo? Então, ele, na minha opinião, ele já não deveria ser profissional, né? Ele era um semi-profissional, né? Então, mas não dá para voltar a jogar bola pensando em ser profissional. Então, difícil, né? Na posição dele, talvez sim, né? Hoje em dia, a gente lembrar que a gente tem na Série A um atleta que é revascularizado com stent para DA, que voltou com pouquíssimo tempo de revascularização. Que fazia muito gol? Não, é goleiro também. Goleiro, não, porque tinha um centroavante famoso, também, tinha 7 stents. Brasileira, exatamente. 7. Fazia cateterismo cada 6 meses. 6 meses. Não nesse estado, em outro estado. Não, em outro estado. Mas, enfim. Estado de sítio. Mas, enfim, posso só tecer aquele comentário? Não, vai ter aulinha. Vai ter aulinha. Aí depois a aulinha. Acho que a gente ia comentar. Agora então pode. Agora. Posso comentar. Então, a gente tem um trabalho agora recente desse ano, de março, do pessoal da Europa, com a equipe do professor Sanjay Sharma, que aventa, né, a possibilidade de nós mudarmos essa nomenclatura. Né? Quando a gente encontra essa exuberância na trabeculação, talvez seja mais elegante nós falarmos sobre trabeculação excessiva. Boa. Ainda mais quando nós não temos alterações eletrocardiográficas, que talvez seja a principal razão para a gente ser o divisor de águas. Aquele indivíduo que tiver a trabeculação excessiva associada à inversão de onda T em parede inferolateral, ainda mais que nessas condições as alterações eletrocardiográficas precedem geralmente as alterações estruturais, a gente vai ter uma suspeita de uma não compactação do ventrículo esquerdo. Fora isso, a gente brincaria, mas como a gente comentou, ele não tinha né? Se a gente for ver, não dá para a gente julgar quem pediu destreino, que é uma carta na manga de quem faz a cardiologia do esporte, porque a gente consegue separar o joio do trigo.
daquilo que é adaptativo do que aquilo que é doença. Lembrar que de 3 critérios, né, seja o de Geni pelo eco, pelo de Petersen pela ressonância e o Jacquier pela ressonância, ele teve 2 de 3. Apesar da especificidade do Jacquier ser de 93% para o diagnóstico, acima de 20%. Tudo bem, mas a gente tinha 2 outros, então não tem como julgar quem, mesmo porque a gente não está inelegendo o indivíduo definitivamente, a gente está inelegendo temporariamente, né, para a segurança do próprio atleta, ele interrompendo as atividades dele por 3 meses e depois voltando para a vida toda, caso a gente não feche o diagnóstico. Mas só que esse trabalho, a gente já podia ter esse respaldo quase 10 anos atrás, onde a professora Sabir Hagati, que foi uma pupila do Sanjay Sharma, fez um trabalho com gestantes, foram 108 gestantes, essas gestantes foram avaliadas na 24ª semana de gestação, onde a gente tem o seu volume, a sua volemia dobrada, e viram que essas gestantes, 20% delas, tinham exuberância da sua trabeculação, apenas por estar gestantes, ou seja, uma sobrecarga de volume cronicamente. E dessas 20 pacientes que tinham exuberância, 8% dessas pacientes tinham critérios de Geni para não compactação do ventrículo esquerdo. No mesmo ano, a professora Sabir Hagati pegou 1.000 atletas e avaliou todos eles e viram que 18% deles tinham exuberância nas suas trabeculações. E, pasmem, coincidentemente, 8% desses atletas tinham critério de Geni para não compactação do ventrículo esquerdo. Foram avaliados e o critério definidor entre patologia e adaptação foi o eletro, que 0,9% desses indivíduos tinham inversão de onda T em parede inferolateral e esses foram diagnosticados com não compactação do ventrículo esquerdo. Eu vou dizer para você, em toda a minha vida eu dei 2 diagnósticos de miocárdio não compactado por ressonância, E até já confessei na Catedral de São por Papa quase que eu fiz esse diagnóstico. Eu me arrependo até hoje de ter escrito em 2 casos. Estou lá de ressonância desde 1990. E é um diagnóstico que eu estou muito de acordo com essas novas mudanças, porque mas eu vou te falar que é difícil, tem coisa por trás. Se porque tem ano passado doença... eu passei por isso com um atleta da Série A do futebol, de uma grande time do Campeonato Paulista, campeão do mundo, enfim, que veio com uma exuberância do ventrículo direito para mim. Então você acha que o Palmeiras foi campeão mundial? Não, chega. Eu já descartei o Palmeiras por isso. Não tem direito à réplica. Vamos passar para a nossa última fase? Eu só queria comentar um pouquinho, Ibrahim, que eu achei esse caso especialmente interessante pela questão da transitoriedade desse diagnóstico. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que já se sabe, que além da não compactação, não pode ser uma hipertrabeculação, e que é muito comum quando o paciente tem uma dilatação ventricular, ele pode acontecer nas grávidas também, nas gestantes, que estão sujeitas a uma volemia maior, também nos atletas, e aí foi visto um trabalho, um estudo MESA, que em torno de 43% das pessoas tinham um diagnóstico ecocardiográfico de não compactação. Ou seja, se 43% de pessoas assintomáticas têm esse diagnóstico, não é doença em todos os casos, né? Então, não tem outro estudo, o Screen to Prevent, que foi com ressonância, era em torno de 19,9% das pessoas sem sintomas terem o diagnóstico. Ou seja, se é tão comum assim, não vai ser doença na grande maioria das vezes. É mais prevalente que padrão de dominância balanceada da coronária, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar o estado de ter fração de ejeção ok, né? Não ter disfunção sistólica, não ter estudo genético positivo, não ter história familiar, nada disso. Eu acho que a gente fez um mal muito grande para esse nosso paciente aqui. Acho que não só para esse, viu, Edileide? Acho que a gente fez para muita gente que a gente deu esse diagnóstico. Eu acho que fez muito mal. Se a pessoa não tem nada disso, ela tem a trabeculação aumentada e toca a vida. Então, tem uma hipertrabeculação e não dá o nome de doença para ele. Né? A gente não pode deixar isso como sinônimo. E o achado da doutora Edileide falou do estudo MESA, eu só complementando, porque isso é uma coisa muito importante que impactou até nas novas diretrizes, né?
Um estudo mesmo, a gente sabe que ajudou a criar os percentis nos cores de cálcio dos pacientes, mas também foram feitas ressonâncias, preencheram os critérios de Petersen, 43% com hipertrabeculação. E um detalhe, eles foram acompanhados quase 10 anos. Quase 10 anos, e em quase 10 anos, esse grupo de pacientes não tiveram um evento esperado. Então, essa hipertrabeculação deve ser considerada como doença. Então, só complementando esse detalhe. Como a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Infelizmente, o conhecimento vai aumentando, né? Infelizmente, porque eu não tenho muito mais tempo para aprender. Já estou no final. Vamos, então, fazer o resumo, doutora? Obrigada. Agora a Ludmila vai vir aqui para fazer o resumo. Doutora, parabéns. Caso difícil que você apresentou muito bem, viu? Na verdade, Marcelo, aqui tem do Museu do Marca-Passo, um dos motivos que eu veio para cá, que eu sou a próxima peça para você. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ludmila, residente do 1º ano de cardiologia aqui do Dante. E a gente vai revisar um pouquinho sobre o coração de atleta. Bom, o condicionamento físico ele vai promover alterações adaptativas, tanto na anatomia quanto na fisiologia do nosso sistema cardiovascular. E esse remodelamento morfológico e funcional muitas vezes pode ser interpretado como um achado anormal, quando na verdade ele reflete alterações fisiológicas. E esse conjunto de modificações que ocorrem no sistema cardiovascular decorrentes da atividade física de forma adaptativa formam a síndrome do coração de atleta. Bom, o objetivo aqui é a gente reconhecer quais são as alterações esperadas decorrentes da atividade física e diferenciar daquelas alterações que devem ser interpretadas como patológicas e que justificam a restrição da atividade esportiva ou que colocam o atleta em risco de morte súbita. Bom, em relação à fisiologia, o exercício ele promove alterações tanto hemodinâmicas quanto eletrofisiológicas no nosso coração e depende muito do tipo de atividade física realizada pelo atleta. Então, atletas que praticam atividades mais dinâmicas, como corrida, ciclismo, eles experimentam um aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca, do débito cardíaco, consequentemente, e uma redução da resistência vascular sistêmica. Enquanto atletas que praticam exercício estático e atividades de força, eles têm um aumento da resistência vascular sistêmica e isso vai implicar no aspecto do coração. Então, pacientes que praticam atividade aeróbica, eles têm, pelo aumento do volume sistólico, um aumento das cavidades, geralmente simétrico e harmônico, e a hipertrofia mais excêntrica, enquanto aqueles que praticam atividade de força vão ter mais uma hipertrofia concêntrica. Em relação a essas alterações, elas costumam ser reversíveis com o destreinamento. Em um estudo mostrou uma redução de 15% a 30% do septo, com 6 a 34 semanas de destreinamento dos atletas. Bom, a gente está falando de uma condição que muitas vezes pode ser interpretada como diagnóstico diferencial, e aqui vai ser muito importante a gente avaliar a anamnese e exame físico do paciente. Afinal de contas, o coração de atleta ele é uma condição fisiológica, então, por natureza, o paciente ele deve ser assintomático. Caso haja dor torácica, síncope, dispneia, tontura, especialmente relacionados ao exercício, isso deve chamar nossa atenção para uma patologia subjacente. Também a presença de comorbidades e história familiar de cardiopatias. E o exame físico, lembrando que atletas podem ter, sim, um sopro mesosistólico, e sem que isso signifique um achado patológico devido ao aumento da espessura das paredes. A gente vai discutir também um pouquinho sobre as alterações eletrocardiográficas esperadas. A radiografia de tórax pode mostrar um aumento do índice cardiotorácico. Os exames especiais vão estar reservados para aqueles casos onde surge uma suspeita de doença subjacente, não deve ser realizado em todos os atletas. Bom, em relação ao eletrocardiograma, ele vai refletir alterações do aumento do tônus vagal, do aumento da massa e do volume das cavidades que ocorrem nos atletas. Então, é completamente benigno achar a bradicardia sinusal, arritmia sinusal, ritmo juncional, VAV de 1º ou 2º grau, Malbits 1. Elevação do segmento ST e inversão da onda T também podem ser encontradas. E o aumento da voltagem com sobrecarga do ventrículo esquerdo de forma isolada, bem como distúrbio de condução do ramo direito. Esse é um ECG de uma atleta totalmente assintomático e saudável, no qual a gente observa uma inversão de onda T de V1 a V4 e essa elevação do segmento ST convexa
que não representam achado patológico nesse paciente. Em relação ao ecocardiograma, a gente pode ter um aumento das cavidades cardíacas de 10% a 15% em relação aos controles da mesma idade e sexo. Também aumento da espessura das paredes, alteração da função diastólica com a melhora da função diastólica e trabeculações também podem ser encontradas em 18% dos atletas saudáveis. Inclusive, 8,1% deles podem fechar critério para miocárdio não compactado e, ainda assim, não ter nenhuma doença relacionada. Aqui é só uma tabela que compara as dimensões cavitárias dos atletas com pacientes não atletas, e a gente observa que existe um aumento do diâmetro diastólico final do ventrículo direito ou esquerdo, aumento da espessura das paredes em relação à população normal, que não costuma passar dos 12 milímetros, aumento das cavidades direitas e também da via de saída do VD. Bom, e o mais importante para a gente é saber fazer o diagnóstico diferencial dessas alterações com patologias. E aí a gente tem uma série de assinal de exames que podem ser utilizados, como a ecocardiografia, o teste de esforço, a ecocardiografia de esforço, ressonância magnética e testes genéticos. Então, aqui a gente tem algumas alterações que são consideradas totalmente benignas, representadas em verde, e alterações eletrocardiográficas que devem ser interpretadas como malignas em qualquer contexto. Então, a presença de depressão do segmento ST, ondas Q patológicas, inversão de onda T, além do V2 em atletas brancos e além de V4 em atletas negros, bloqueio completo de ramo esquerdo ou direito, ondas epsilon, o QT aumentado ou pré-excitação ventricular e alteração da repolarização Brugada tipo 1-like, devem ser interpretados como patológicos, e alguns achados que são borderline, que quando presentes em mais de em 2 ou mais deles, a gente deve pensar também em achados patológicos. Então, sinais de sobrecarga do átrio, direito ou esquerdo, desvio do eixo para a esquerda ou para a direita, hipertrofia ventricular direita e uma inversão de onda T que ultrapassa V4 também são achados que devem chamar nossa atenção para alguma patologia subjacente. Aqui são os principais diagnósticos diferenciais do coração de atleta. Então, por exemplo, a gente tem alguns achados que podem ser borderline e que a gente deve interpretar com muito cuidado. Então, pacientes atletas que tiverem uma espessura de septo acima de 13 a 16 milímetros fazem diagnóstico diferencial com cardiomiopatia hipertrófica, e especialmente se estiver associado a uma diminuição das cavidades cardíacas, já que a gente espera uma dilatação nesses pacientes, a gente tem que chamar um pouco mais de atenção. A presença também de cavidades muito grandes associadas à redução da função ventricular, especialmente, como foi mencionado, se no ecocardiograma de esforço não houver um incremento, não houver uma reserva contrátil, um aumento acima de 11%, a gente tem que pensar em miocardiopatia dilatada. Também faz diagnóstico diferencial com a displasia ritmogênica do ventrículo direito, especialmente se houver dilatação do ventrículo direito, redução da função do ventrículo direito, inversão de onda T de V1 a V4 e ectopias ventriculares direitas. E o diagnóstico diferencial da aula de hoje, que foi com o miocárdio não compactado, que deve chamar a atenção no caso de hipertrabeculação e redução da função ventricular esquerda. Vai ser muito importante a história de sintomatologia, a história familiar também é muito importante. Alterações eletrocardiográficas vão ser de extrema importância, já que esses pacientes podem fechar critérios para miocárdio não compactado, mesmo na ausência de doença, e presença de taquicardia ventricular ou sinais na ressonância de fibrose ou um teste ergométrico com baixa capacidade funcional. E é basicamente isso. Obrigada. Obrigado, doutora. Foi muito bom. A Edileide, eu estamos comentando aqui, assim, o que esse caso eu achei tão especial. Primeiro, as apresentações foram todas boas. Apresentação do caso, os comentários, como sempre. Presença do Rodrigo. E a gente tem uma tendência a não deixar nenhuma pergunta sem resposta. A gente tem muita dificuldade em lidar com a dúvida e a gente abraça, às vezes, a novidade muito rápido. Então, só que, às vezes, as pessoas pagam preço por isso. Não estou dizendo que é o caso desse paciente, mas a falha do conhecimento, não foi a falha do médico, mas a falha do conhecimento médico. E, às vezes, a pressa em criar rótulos, que essa história de publicar, né, você começa, Paulo mostrou aquela
explosão de artigos publicados, a gente às vezes acaba rotulando uma pessoa e não para pensar no mal que a gente está causando para aquele indivíduo, né? E a gente está em cima da hora, mas assim, uma coisa que a gente que faz método diagnóstico experimenta, eu fiz a brincadeira com o Rodrigo, de o empresário do Barcelona ligou para você, porque é uma coisa que acontece com a gente que faz exame diagnóstico. Quando chegam desses craques aí para fazer exame, eles ligam, pressionam, não querem que a gente fale, querem que a gente mude laudo. Imagino com vocês isso deva ser 1000 vezes pior. Então é interessante a gente se manter alerta e tentar manter o equilíbrio nesse mundo louco que a gente vive. Gileide, muito obrigado. Vou deixar você terminar, mas vou antes agradecer mais uma vez ao Rodrigo, ao Marcelo, à doutora Andréia, a Ludmila, a... Oi? Yolanda. É velho. Como eu te falei, eu vou para lá. Eu a Mariana e o Paulo. Esporte, eu liberei, está lá no pronto, está liberado para o esporte. Exatamente. Não fui eu que elegi. Eu sei. Pode encerrar. Então, eu queria só lembrar que a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico de não compactação. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com a hipertrabeculação, que é comum em atletas e grávidas, né? Lembrar também podemos ter uma miocárdia dilatada que dilata e dá hipertrabeculação também. Então, não é tão fácil assim o diagnóstico diferencial, não. Mas se a função ventricular está ok, a gente deve pensar muito mais em hipertrabeculação do que não compactação ou dilatada. Agradeço a presença de todos, estou muito feliz aqui de volta e para a semana tem mais. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Vamos tirar foto. O Marcelo, a Andréia e o Rodrigo, só